todos os livros que eu li no mês de fevereiro. Oi, eu sou a Alexia. Nesse mês de fevereiro eu li 5 livros e foi um mês bem atípico, porque eu costumo gostar de tudo que eu leio. E dessa vez mais da metade, assim, foi de mediano pra ruim mesmo. Eu li quase todos no Kindle e o primeiro, na verdade, eu comecei em janeiro, mas eu li ele praticamente todo nesse mês de fevereiro, que foi o Desenfreados. E assim, esse livro eu dei uma nota 2,5, porque assim, ele tinha um potencial muito grande, o início é muito bom, inclusive eu chorei no início. É um contexto muito bom, tinha muito potencial de ser uma história muito boa, só que é um livro muito grande e assim, o problema não é o livro ser grande, mas o meio dele, mais na metade, parece que é só encheção de linguiça, sabe? Então, no início tem uma pegada muito boa, um contexto muito bom. Os personagens são ótimos, eu gosto do desenvolver da história. Mas, dando um spoiler, nem tão spoiler, porque eu acho que isso tá na sinopse. Quando a Ryan vai pro México, a história lá ainda continua muito boa. Mas quando ela volta pra Miami pela segunda vez, assim, quando descreve a primeira semana dela, ainda é muito bom. A gente ainda consegue sentir, sabe, os desafios da personagem, a dificuldade de voltar pra cidade de origem e ter todo aquele contexto. Mas, assim, parece que depois da primeira, segunda semana que ela tá lá, parece que fez um puff, tudo ficou perfeito, maravilhoso. Meio que ela superou todos os traumas dela de uma vez só por causa do Kellan. E, assim, o problema não é o romance, porque eu gosto de romance. Eu adoro os personagens, eu gosto do Kellan. Só que foi, assim, tudo muito rápido. E aí parece que mais da metade do livro é só esse romance deles. Parece que deixou de lado a trama principal da história, o motivo que ela estava lá e parece que perdeu mesmo a essência do contexto do livro. Então, assim, são mais de 1000 páginas e dessas 1000 páginas eu acho que mais de 500 ou 600 são só essa encheção de linguiça. E o que a gente queria ver é o desenrolar do contexto do início, o que eu queria ver. E daí chega no final, e assim, o final também é muito bom. Inclusive, eu fiquei pensando se eu lia a parte 2 só por causa do final, que assim, eu fiquei curiosa pra saber o que acontece, mas se eu falei vai ser mais pra frente, eu precisei dar uma respirada mesmo, porque, nossa, foi bem cansativo terminar esse livro. O segundo foi um que eu ganhei de presente, foi o único que eu li ele físico e foi A Última Carta. Esse com certeza é 5 estrelas e a maioria dos livros que eu tô lendo é indicação nas redes que eu pego mesmo. E esse aqui eu não vi muita quantidade, mas todo mundo que eu vi indicando, tipo assim, falava que era o livro. Só que o que já aconteceu comigo algumas vezes, mais do que eu gostaria, é de eu pegar uma indicação e botar muita expectativa, porque o pessoal disse que era o melhor livro da vida e não sei o que, não sei o que. E quando eu termino de ler, parece que o livro não é ruim, mas ao mesmo tempo não foi tudo aquilo que o povo indicou. Então às vezes parece que eu gosto muito menos por ter colocado uma expectativa muito grande, ao mesmo tempo que o livro não é ruim. Então dessa vez eu fui 100% assim, o que o povo mais falava é que, nossa, você vai chorar demais e não sei o que. E aí eu falei, eu vou me esforçar ao máximo pra não chorar. Eu vou botar zero expectativa. Eu não gosto de ler sinopse de livro normalmente, porque acaba que você perde um pouco das surpresas mesmo. Igual no último livro que eu li esse mês, eu vou falar no final do vídeo, mas foi mais ou menos isso. E então eu fui com uma expectativa mais baixa. Falei assim, não vou me forçar a chorar só porque os outros choraram, enfim. E só que esse realmente cumpriu tudo o que o povo prometeu. Eu chorei 2 vezes em menos de 100 páginas e ele inteiro, o desenvolver da história é muito bom. Os problemas são muito bons e eu fiquei o livro inteiro tentando me convencer assim, eu não vou gostar igual todo mundo. Eu não quero ser igual todo mundo e botar ele como favorito, mas foi impossível. Muita gente eu vi falando do final, então eu ficava assim, gente, como eu sei que todo mundo chora no final, aí eu ficava assim, ah, vai ser aquele clichê. Eu já sei que a pessoa fulana de tal vai morrer, por isso que o povo chora. E me surpreendeu mesmo assim. Então eu confesso que eu também chorei horrores no final do livro. Eu fiquei de luto mais de uma semana.
eu precisei me recuperar, assim, 100%. Foi o livro que realmente, até hoje, foi o que mais acabou comigo. Isso porque eu me forcei a tentar não gostar dele. Então, assim, realmente, ele é 5 estrelas, favoritado. Recomendo pra todo mundo que me perguntar. O terceiro é um romancinho mais besta. É no mesmo contexto de que a mulher tem uma pousada. E eu li principalmente porque é da mesma autora de um outro que eu também li, que eu gostei muito, que é O Me Encontre no Lago. Esse livro eu dei 3 estrelas, porque, assim, é aquele bom que não vai mudar a sua vida. Se você não lê, não tá perdendo nada, mas se você ler também, você não vai se arrepender. Eu achei o personagem masculino bem fraco. Assim, eu acredito que foi a intenção, mas não é o estilo que eu gosto. Então dá aquela mais sensação de que a mulher que teve que ir sempre atrás, e parece que ela perdoa uns trem muito fácil, meio bobo. Ao mesmo tempo não vai te dar tanta raiva, também não vai te deixar lá, nossa, que livro incrível. Então assim, não fede nem cheira. Agora, o outro que eu li, que é o Depois daquele Verão, ele é muito bom, eu indico 100%. Assim, eu acredito também não é um livro que vai mudar a sua vida, mas é uma história muito boa de ler. Os dois são da mesma autora, mas ela acertou muito em um e no outro deixou a desejar. O quarto e penúltimo é um livro bem curtinho, eu li ele num dia assim, eu comecei à tarde e terminei à noite. Esse foi o primeiro livro, inclusive, que eu li com meu marido. Eu li em voz alta, ele foi ouvindo a história, então esse foi o primeiro livro que ele escutou do início ao fim, assim, e ficou sabendo de todos os detalhes, que é o Noites Brancas, do Dostoiévski. É uma leitura bem diferente, apesar do contexto ser bem parecido com os outros romances que eu já li, porque é uma linguagem bem diferente, é uma linguagem bem específica. Então é um romance de época, mas não é aquele de época mais medieval, de nobreza e palácio e princesa, que eu já li alguns desses também, então é um romance de época diferente. Ele é legal, eu também acho que vale a pena a leitura. A linguagem é um diferente, mas assim, que usa palavras mais rebuscadas, palavras mais difíceis, só que eu acho que a vantagem, principalmente de eu estar com o Kindle, é porque qualquer palavrinha que eu não conhecia, é só apertar, segurar que aparece o significado, né? Então, pra mim foi mais fácil, foi bem tranquilo. Eu geralmente não leio livro com linguagem mais difícil assim, por gosto mesmo. Eu tô gostando mais de ler histórias diferentes, aqueles livros que a gente acaba em talvez menos de uma semana, mas a história é muito boa. Então, assim, se a linguagem é fácil ou difícil, eu não me preocupo muito, principalmente hoje com o Kindle. Mas é um romance bem legal. Vou ser sincera que eu fiquei com muita raiva no final. Assim, é o tipo de final que eu normalmente não gosto, mas é bom que sai do padrão dos que eu leio, sai do comum que eu leio e sai bastante dos clichês também, né? É um livro que, apesar de ser um romance, tem muita reflexão sobre a vida. Você se pega pensando assim várias vezes, e principalmente eu que li com meu marido, a gente para e discute e pensa, tipo, nossa, realmente, assim, é verdade? Será que é? Será que não é? Então, assim, eu gostei muito. E apesar de ser uma leitura com algumas palavras difíceis, é uma leitura bem tranquila. Você consegue entender a história. Às vezes é uma palavra ou outra que você não sabe o significado, você procura ali rapidinho. E eu acho que eu esqueci de falar, mas eu dei 4 estrelas pra ele. Eu gostei muito. E o último foi o meu maior arrependimento da vida, que também foi indicação da internet, e eu botei uma expectativa média. Eu imaginei que seria um livro bom, mas eu sabia que não ia ser o melhor suspense da minha vida. Mas assim, foi podre. Foi ridículo, assim, bobo, sem graça. Que é Onde Nós Está Mentindo. A capa não tem nada a ver, o título não tem nada a ver com o que aconteceu na história. Então, assim, também foi um livro que eu demorei muito para ler pelo tamanho dele. Seria um livro, assim, que ele tem acho que menos de 400 páginas. Eu demoraria 2, 3 dias para ler, e eu demorei 10 dias para ler, porque toda hora que eu pegava para ler, a leitura não me prendia. E aí eu meio me forcei a terminar ele, porque eu pensei, o final do livro deve ser muito bom pro povo indicar. E não é. É ridículo. Acho que o que mais me deu raiva, inclusive, foi o epílogo,
E eu nem terminei de ler, quando eu vi o que ia acontecer, eu já pulei pro finalzinho pra ver se era realmente aquilo. Eu falei, não, eu não vou gastar meu tempo lendo um epílogo desse. E assim, eu acho que foi um dos livros de todos que eu já li que eu mais me arrependi de ter começado a ler, porque, nossa... E eu dei 2 estrelas pra ele, sendo generosa, porque assim, é um suspense muito fraco. Eu acho que às vezes, porque é uma história mais de adolescente, aquele contexto de escola. Então assim, as tramas do livro, aqueles probleminhas que aparecem no meio do problema principal, é uma coisa muito fútil de adolescente. Talvez, se eu tivesse lido ele quando eu era adolescente, na minha época de colegial, eu com certeza, ou talvez, iria gostar mais. Só que hoje, eu lendo, eu achei bem bobo, bem sem graça, bem fraco mesmo para ser um suspense. Eu acho que o contexto tinha mais potencial. Assim, eu queria chegar no final e ver uma super traição de alguém que eu não esperava, sabe? Mas não tem isso. Eu não vou dar spoiler, mas simplesmente não tem nada de explodir tanto assim a cabeça. Inclusive, o que aconteceu, eu até imaginei que poderia ser durante o livro, só que eu pensei, gente, pela capa, pelo título, assim, acho que se eu falar demais eu vou dar muito spoiler, mas assim, se você quiser ler, leia e me fala se você concorda ou não. Mas se você não quiser ler, você não vai estar perdendo absolutamente nada na sua vida, a menos que você seja adolescente. Aí você pode ler e me dar sua opinião também, pra ver se eu fosse adolescente, eu gostaria mais, ou se é realmente bem bobinho mesmo. E sobre sinopse, que eu falei que também me atrapalhou nesse último livro, é porque na sinopse falava que o Simon morreu, né? Que houve um assassinato e tudo mais. E só que demora, eu acho que no 3º capítulo, mas assim, demora um pouco pra falar que ele morreu, não é aquele tipo de suspense igual o Lugar Errado na Hora Errada. Ele é um suspense muito bom, ele é um 5 estrelas que eu gostei muito. E já começa com a bomba, assim, sabe? Esse aqui não, ele vai contar o contexto e tudo mais pra depois... E aí vai fazer um mini suspense pra depois falar que o Simon morreu. Esse fato em específico não foi surpresa pra mim, porque eu já tinha lido a sinopse, então quando fala realmente, né, ele morreu, tá, eu já sabia que ele ia morrer. Esses foram os 5 livros de fevereiro. Se você já leu algum, me fala se você concorda comigo, se tem algum que eu não gostei que você gostou, ou se teve algum que eu gostei que você não gostou. E me conta aqui o livro que não pode ficar de fora da minha lista de março. Ontem eu comecei o Binding 30, que vai ser a primeira leitura de março. Então já me fala aqui também se você já leu, se você gostou, se você não gostou. E qual que pode ser o 2º, 3º, 4º, 5º livro da minha leitura de março.